Os balões meteorológicos transportam um pequeno radiotransmissor automático denominado radiosonda, que mede temperatura, pressão e umidade, inicialmente a 1 atm 27 graus Celsius. Esse balão sobe registrando e transmitindo as medidas realizadas acima da superfície da Terra. A radiosonda também pode calcular a velocidade e a direção do vento em diferentes alturas da atmosfera, onde o balão se expande em até 4 vezes o seu volume inicial. Então ocorre uma expansão. Normalmente, quando atinge esse valor, ele arrebenta e o dispositivo cai com o auxílio de um pequeno paraquedas. Considerando que quando o balão arrebenta, a pressão é 5 vezes menor em relação à inicial, qual a temperatura final registrada em Kelvin? Então vamos devagar. A situação é a seguinte. Nós temos uma pressão e temperaturas iniciais. O volume a gente não sabe, então nós vamos chamar de V1. Tendo a pressão 1 igual a 1 atm e tendo temperatura 1 igual a 27 graus Celsius, somado a 273, a gente tem 300 Kelvin dentro do balão. E V1 a gente não sabe o valor, a gente chama de V1. Aí ele fala que a radiosonda mediu que esse balão, numa certa altitude da atmosfera, ele expande, ou seja, o volume dele aumenta 4 vezes em relação ao volume inicial. Então quer dizer que na situação final, que eu vou chamar de V2, vai ser 4 vezes o volume V1. Ele fala depois que para a gente considerar que quando o balão arrebenta e cai com o paraquedinhas que se abre, a pressão deve ser 5 vezes menor. Então nós vamos diminuir a pressão. A pressão então vai ser, a pressão da situação 2, vai ser 1 atm, 5 vezes menor é 1/5 dela. O que vai dar 0,2 atms. A temperatura é o que ele quer saber, final em Kelvin. Nesse caso, em que a gente tinha umas condições iniciais do gás no balão e passou a ter umas condições finais, nós vamos ter que usar a equação Geraldo. A equação Geraldo, também chamada Geraldos gases, é aquela P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, não sei, P1. Temperatura final, 300 kelvins. Pressão final é 1/5 da inicial, ou seja, 0,2 atms. Volume final, eu sei que é 4 vezes o volume inicial. Ele quer a temperatura T2. Repare o seguinte, na hora que eu passar esse V para o outro lado, ele vai passar do numerador para o denominador, ou seja, ele passa dividindo. Então eu vou poder cortar V1 com V1. A única variável que eu tenho vai ser T2. Então vai ficar assim a distribuição das variáveis. T2 eu mando do denominador para o numerador. Vai ficar T2 é igual 0,2 atms vezes 4, porque o V1 eu já cortei. O 300 que está no denominador passa para o numerador. 300 kelvins. Dividido pela pressão que estava aqui, eu passo dividindo 1 atm. Repare que atm vai cortar com atm, vai sobrar Kelvin, que é uma unidade que ele quer como resposta. Eu já sei que Kelvin é uma unidade de resposta. Agora eu tenho que operar 0,2 vezes 4, vezes 300. Então, nós vamos ter o seguinte, 1.200 vezes 0,2, que é o mesmo que dividir por 5. Então, isso vai dar 240 kelvins. Então, se é em Kelvin que ele quer, não é necessário nenhuma conversão. E, portanto, a resposta final é a letra E.